O Velho Oeste é um período famoso na história americana por muitos motivos. Trilhas de carroças, prospecção de ouro, cidades fantasmas e conflitos constantes são todos símbolos puros da vida na fronteira ocidental. No entanto, os mais representativos desse período são os fora da lei e os inúmeros criminosos que assolam a fronteira ocidental com violência e calamidade a cada momento. Na maior parte do tempo, nenhuma carroça, caravana, trem ou cavaleiro estava seguro nas terras abertas e indomadas do oeste americano, muitas vezes devido ao alto risco de encontrar ladrões de gado, bandidos e outros astutos fora da lei reivindicando sua fama, ou melhor, infâmia, nas paisagens da fronteira. Uma boa parte das histórias sobre desesperados e criminosos do Velho Oeste se concentra na profissão imprudente de ser um fora da lei. Embora faça sentido em relação à cultura e ao estilo de vida da expansão para o oeste no século XIX, ainda é surpreendente quantos homens e mulheres abandonaram tendências legais para se refugiar na terra dos fora da lei. Em um esforço para mergulhar mais profundamente nas vidas dos criminosos do Velho Oeste e nas origens de seus delitos, aqui está o próximo vídeo de uma série detalhando homens e mulheres infames do Oeste selvagem que agiram como fora da lei no auge da escória e vilania na fronteira ocidental. Apresentando William Brocious, mais conhecido como Curly Bill, e um dos fora da lei mais infames e temidos não apenas no Arizona, mas em todo o Oeste selvagem. Os primeiros eventos da vida de William Brocious são difíceis de rastrear. Pouco se sabe sobre sua infância e início da vida adulta, com evidências históricas sugerindo que nasceu próximo a Crawfordsville, Indiana, por volta de 1845. Acredita-se que Brocious, do estado de Hoosier, tenha viajado para o oeste rumo ao Missouri ou Kansas, onde iniciou sua vida como ladrão de gado e arruaceiro aos 15 anos, em 1860. Não se sabe se o jovem fora da lei nasceu com o nome com o qual morreu, mas aí está o mistério de suas origens. Veja, um relato conta a história de um jovem chamado William B. Graham, um ex-cowboy que nasceu no Missouri e se mudou para o Texas para trabalhar para os grandes pecuaristas. Quando seu tempo com os Lone Star Outfits chegou ao fim, ele se mudou para o Kansas, onde se fez um nome como um pistoleiro chamado Curly Bill. Todos esses detalhes vêm de uma antiga publicação chamada Enciclopédia do Velho Oeste. As informações foram baseadas em um relatório do historiador Dennis McLaughlin, que acredita que Brocious e Graham eram a mesma pessoa e Curly Bill não veio de Indiana. No entanto, ao aprofundar-se na questão de William B. Graham, fica bastante claro que esses homens não eram a mesma pessoa. Curly Bill Graham foi morto em outubro de 1887 após um tiroteio com o xerife adjunto James 500. How? Seu túmulo está localizado em Yonge, Arizona. O historiador americano Robert Marshall Utley reuniu evidências históricas para apoiar que William Brocious era, na verdade, o criminoso procurado William Curly Bill Bresnahan, que atuava em El Paso, Texas. Essa conexão está, na verdade, enraizada em uma série de eventos que começaram em meados dos anos 70 do século XVIII, anos 70. Foi por volta dessa época que o infame fora da lei Jesse Evans fundou oficialmente os Boys, uma gangue de renegados anônimos e amadores que saquearam assentamentos, vários grupos em Novo México, por cerca de 4 anos. 2 dos membros dos Boys eram desesperados emergentes, um chamado Robert Martin e o outro chamado Curly Bill Bresnahan. Eles participaram da lendária Guerra do Condado de Lincoln, um conflito sangrento travado entre a gangue de Jesse Evans e uma gangue rival chamada Regulators, apresentando homens como John Turnstall e nada menos que o próprio Billy the Kid. Robert Martin e Curly Bill eram os nomes dos 2 homens que se uniram aos cowboys do Condado de Cochise e participaram da empresa criminosa de Tombstone no início dos anos de 1880. Devido aos nomes dos homens, colaborações e localizações precisas, todos conectados ao longo dos anos, acredita-se que eles são os mesmos homens que se juntaram aos meninos e que William Bresnahan era um dos muitos pseudônimos de Curly Bill, muito parecido com William B. Graham ou William Brocious.
Apesar de seus enigmáticos apelidos e inúmeras histórias de origem obscuras, o homem conhecido como Curly Bill não ficou muito tempo no território do Novo México. No auge da Guerra do Condado de Lincoln, o jovem arruaceiro cavalgou para o leste até El Paso, ainda usando o pseudônimo de William Bresnahan. Em El Paso, Curly Bill cometeu seu primeiro grande ato de carreira no crime, roubando um grupo local, matando um homem no processo. Com os Texas Rangers em seu encalço, ele não conseguiu fugir e foi enviado para a cadeia de El Paso para aguardar julgamento. James Albert Zabriskie, um dos principais promotores do estado, foi designado para seu caso e obteve um veredicto de culpado. Curly Bill, porém, não sumiria tão facilmente e escapou de El Paso dias antes de ser transferido para uma prisão texana. Do Texas, ele fugiu mais para oeste, rumo aos desertos do Arizona. Foi no Arizona, em 1878, que o homem chamado Curly Bill, provavelmente devido ao seu icônico cabelo preto encaracolado, passou a ser referido como William Brocious. Mais tarde, naquele ano, ele usou seu conhecimento como vaqueiro para conseguir emprego conduzindo gado para a reserva indígena Apache de San Carlos. De San Carlos, Brocious viajou mais ao sul para o condado de Cochise, onde rapidamente fez amizade com o lendário xerife chamado Johnny Behan. Behan era um intrigante de coração e viu um grande potencial na chegada de Curly Bill. Rapidamente, ele contratou Brocious como um tipo de coletor de impostos. O jovem, fora da lei, foi incumbido de perseguir outros ladrões de gado e exigir impostos sobre o gado deles, mesmo que fossem propriedades roubadas. Os fundos iam diretamente do bolso do ladrão para o salário do xerife Behan. O estimado coletor de impostos, consciente ou não, estava se envolvendo pessoalmente no negócio de roubo de gado. Brocious aprendeu o que fazer e, mais importante, o que não fazer na crescente ilegalidade do condado de Cochise. Ele manteve-se nas boas graças de Behan e seus delegados enquanto encontrava companheirismo com os cowboys do condado de Cochise, uma organização em crescimento. Seu lado sombrio se revelou no crescente relacionamento com os cowboys. Brocious logo se tornou conhecido como um bêbado malvado, que se embriagava com aguardente e fazia piadas que só ele achava engraçadas. Isso incluía disparar tiros durante um sermão na igreja para fazer o pregador se contorcer, ou forçar uma festa de mexicanos a se despirem e dançarem na frente de suas comunidades inteiras. No início dos anos 1880, o alcoolismo levou Brocious ao seu primeiro grande tiroteio como um fora-da-lei oficial. Seus dias como um ladrão de gado anônimo haviam acabado, mas seu tempo como um pistoleiro de sangue frio estava apenas começando. O início lento da grande farra de banditismo de Curly Bill ocorreu à noite de 28 de outubro de 1880 no centro de Tombstone, Arizona. Brocious e seus companheiros vaqueiros fora da lei estavam se divertindo muito, porém confusos após uma noite de bebedeira e garantindo que todos em Tombstone estivessem cientes disso. Enquanto as estrelas de um céu sudoeste vazio cintilavam acima da folia, em algum lugar entre as ruas Allen e Toughnut, uma sequência de tiros ecoou na noite. Brocious e companhia estavam acampados em um lote vago coberto de sombras, atirando com pistolas na lua para preencher a forma de entretenimento da noite. O marechal da cidade de Tombstone na época, Frederick G. White, não tolerou as palhaçadas dos homens e ordenou pessoalmente a dispersão deles. Certamente, os fora da lei não ouviriam nada disso em seu estupor acentuado, então o marechal White não teve escolha senão desarmá-los pessoalmente. De acordo com Wyatt Earp, White se aproximou da gangue e declarou: "Eu sou um oficial, me dê sua pistola." Curly Bill então moveu sua mão para o coldre e tentou sacar sua pistola sem aviso. O marechal não estava alheio a ele e agarrou a arma pelo cano. White abraçou Brocious para verificar se havia mais armas, e ele sacudiu a pistola empunhada. A arma disparou e White foi baleado na perna, caindo no chão em agonia. Wyatt Earp, testemunha do tumulto, agrediu Brocious com o cabo da pistola antes de prendê-lo.
Brocious imediatamente fingiu sua inocência, mas Earp não quis ouvir, verdadeiro ou falso. Curly Bill foi preso antes do amanhecer. Já o Marechal Fred White teve um fim muito mais trágico. Ele foi levado ao médico de Tombstone, que inicialmente o declarou estável, mas mudou de parecer quando os ferimentos se tornaram ameaçadores à vida. Brocious, por sua vez, temia por sua vida a cada instante. White era um oficial da lei imensamente popular em Tombstone, além de ser um cidadão respeitado. Ele era benquisto, e Curly Bill temia a iminente formação de uma multidão de linchamento. Mesmo que ele ainda insistisse que a arma disparou acidentalmente, ele sentia que a população em geral ainda não acreditaria nele. Neste ponto, Wyatt Earp havia mudado seus sentimentos por Brocious e, após processar os eventos de 28 de outubro, sabia em seu coração que o fora da lei era inocente talvez pela primeira e única vez em sua vida. Como vice-xerife do condado de Pima, Earp juntou-se a George Collins para transferir Curly Bill para Tucson, onde ele aguardaria o julgamento sem a ameaça constante de linchamento. Fred White faleceu em 30 de outubro devido aos ferimentos. No entanto, antes de dar seu último suspiro, ele fez uma declaração oficial declarando sua crença de que Brocious era de fato inocente e não havia intenção de disparar a arma. White acreditava que a arma disparou acidentalmente, crença que manteve logo após ser baleado. E nas 48 horas antes de sua morte. No julgamento de assassinato de Curly Bill, a defesa comprovou esse fato. Eles realizaram uma demonstração confirmando que a arma de Brocious poderia ser disparada mesmo com o gatilho pela metade. Seus advogados também conseguiram provar que o revólver ainda tinha 5 balas de um total possível de 6, argumentando que se Brocious tivesse atirado de propósito, ele teria precisado disparar várias rodadas. Com o popularíssimo Wyatt Earp apoiando o testemunho de morte de Fred White, era quase certo que Brocious seria deixado de lado como um homem livre e inocente. Após 2 meses preso, em dezembro de 1880, Curly Bill foi absolvido de todas as acusações. Após o tiroteio transformador de Fred White, seria esperado que William Brocious buscasse novos horizontes. Ele escapou de um linchamento e de uma execução determinada pelo Estado. Isso seria o bastante para fazer até o criminoso mais empedernido repensar sua vida no crime, não é? Errado. Em vez de usar suas habilidades exemplares de tiro ao alvo e pura força para o bem, Curly Bill continuou em um caminho de um fora-da-lei imprudente, incapaz de sacudir sua sede por álcool e uma inclinação para a violência. Seu próximo grande abalo veio menos de 3 meses após sua absolvição no Tribunal do Condado de Pima, em março de 81. A lenda diz que Brocious e um confidente, Johnny Ringo, estavam por aí, desfrutando de um drink noturno em um salão Maxi Arizona chamado O'Neill Franklin's, quando o caos total irrompeu. Também no salão estava um cowboy chamado Dick Lloyd, um jogador de pôquer frequente no O'Neill Franklin's. Nesta noite em particular, Lloyd bebeu mais do que podia aguentar e atirou em um dos frequentadores da noite. Depois, ele saiu e montou seu cavalo diretamente para o coração do salão de bar. Dentro, Brocious, Ringo e um grupo de cowboys perturbados do condado de Cochise já tinham tido o suficiente da confusão. Ao reentrar no salão a cavalo, Dick Lloyd foi morto a tiros por Curly Bill e outros 11 frequentadores. Para se desculpar por hospedar tal desastre alcoólico, o coproprietário, chamado O'Neill, assumiu a culpa pelo assassinato de Lloyd, mas foi inocentado. Meses depois, Brocious continuou com seu comportamento valentão e recebeu um pouco de vingança kármica em troca. No final de maio de 81, Curly Bill desfrutava novamente de uma noite de bebidas e folia com vários outros cowboys de Cochise. Jim Wallace, um importante jogador na Guerra do Condado de Lincoln, era um dos participantes. Desta vez, porém, ele não era bem um cavaleiro branco do Velho Oeste. Ao invés disso, ele escolheu as palavras erradas na frente da pessoa errada e o inferno se desatou como resultado. A lenda diz que Wallace desrespeitou o nome de Billy Breckinridge. Breckinridge era o delegado de Tombstone e, mais importante, um dos aliados mais próximos de Curly Bill.
Breckinridge não ouviu a difamação, mas Brocious certamente ouviu. Ele se ofendeu e ameaçou Wallace a se desculpar por seus comentários. Apesar de Wallace mostrar arrependimento e se esforçar para atender às exigências de Curly Bill, Brocious não deixou o assunto de lado. Ele seguiu Wallace para fora do salão gritando atrás dele: "Seu maldito filho da puta do condado de Lincoln, vou te matar!" Wallace, ameaçado pelas provocações, virou-se e atirou no rosto de Curly Bill, acertando sua bochecha e pescoço. Wallace foi prontamente preso por Breckinridge, mas no final não foi punido. O tribunal concordou com seu pedido de legítima defesa e todas as partes continuaram como de costume. Além de algumas cicatrizes, a única coisa permanentemente danificada foi o ego de William Brocious. Os próximos meses da linha do tempo de Curly Bill são fortemente contestados por historiadores e estudiosos, incapazes de confirmar ou negar seu envolvimento com alguns eventos importantes que levaram ao tiroteio no OK Corral. Um desses casos foi os tiroteios de Bill Leonard e Harry Head e os assassinatos não resolvidos em retaliação de seus assassinos, os irmãos William e Isaac Hazlitt. Tudo começou em julho de 1881. Harry Head, conhecido como o fora-da-lei Harry the Kid, era um cowboy e cocheiro, junto com seu parceiro no crime, Bill Leonard. A dupla, ao lado de outros dois cowboys, Luther King e Jim Crane, estava fugindo há meses depois de roubar uma diligência da Wells Fargo perto da estação Drew em março. Depois que o calor do golpe da estação Drew passou, Leonard e o garoto retomaram seus roubos. Naquele verão, eles miraram uma loja geral em Eureka, Novo México, bem no coração do Vale Rashita. A loja era de propriedade e operada pelos irmãos Hazlitt, Bill e Ike, e não era um ponto quente para o crime devido à sua localização remota na bacia sul de Novo México. No entanto, Leonard e o garoto fizeram seu ataque contra os Hazlitts sem remorso. Infelizmente para eles, Bill e Ike eram pistoleiros experientes por direito próprio. Enquanto os irmãos estavam acuados, Leonard e o garoto quebraram sua concentração, permitindo que os Hazlitts sacassem suas pistolas e devastassem os cowboys. A notícia eventualmente chegou ao condado de Cochise, e a alta cúpula da Associação Cowboy não gostou do que ouviu. Uma série dos temidos fora da lei do Arizona, nomeadamente Jim Crane, Pony Jill, Pete Spence, Frank Stilwell e o suposto Curly Bill, rumaram para o sul até Eureka, onde eles executariam a vingança pelos seus antigos companheiros de roubo de gado. No Vale de Ashita, lendas contam que Brocious liderou o ataque aos irmãos Haslow. O grupo de 10 a 15 vigilantes invadiu a loja e alvejou os homens com tiros. Tudo a sangue frio. Quando o xerife do condado foi informado sobre os assassinatos, não conseguiram encontrar testemunhas para corroborar as histórias de vingança, nenhum testemunho de que Curly Bill era o responsável. O segundo evento foi o massacre do Cânion do Esqueleto de 1881, ocorrendo no mesmo mês que o Brujarra do irmão Haslip. Novamente, enquanto os dias caniculares de julho de 81 queimavam o sudoeste americano, a sede por violência e roubo permanecia viva no condado de Cochise. Disse que numa tarde preguiçosa, Brocious soube de uma transferência de prata acontecendo no Cânion do Esqueleto. O Canyon está localizado na atual fronteira entre Arizona e Novo México, bem no meio da cadeia de montanhas Palantio. Nesta ocasião, circulavam rumores sobre um bando de contrabandistas mexicanos, usando o Canyon para contrabandear seu butim de barras de prata do Vale de Ánimas para o Vale de San Simón. Era o lugar perfeito para interceptar a fortuna, e Curly Bill e companhia cavalgaram como um raio para o Canyon do Esqueleto. Dias depois, os cerca de 20 cowboys de Cochise emboscaram seus equivalentes mexicanos. Contrabandistas foram mortos a tiros, e pelo menos $4.000 em estoque e barras de prata foram roubados pela posse. Relatos indicam que os vaqueiros restantes foram torturados antes dos cowboys fugirem de volta para o oeste. No mês seguinte, Curly Bill supostamente vendeu parte do gado mexicano roubado para Newman Old Man Clanton, um lendário fazendeiro do Arizona e pai de alguns cowboys de Cochise.
No entanto, não permaneceria na posse de Old Man Clanton por muito tempo, depois que ele, Jim Crane e alguns outros cowboys foram emboscados por rurales mexicanos vingativos, liderados pelo Capitão Carrillo. O gado foi então devolvido ao comandante Nery e o evento entraria para a história como o Massacre do Canyon Guadalupe. Então, onde estava Curly Bill Brocious e todo o rescaldo sangrento? Apesar dos relatos do infame fora da lei entregando carne mexicana roubada a Clanton, é improvável que ele tenha participado do massacre do Canyon do Esqueleto ou dos assassinatos dos irmãos Hazlitt. Para um homem ser baleado a queima-roupa no rosto e cavalgar como um trovão em atos tempestuosos de assassinato e roubo exigiria uma coragem descomunal que nem mesmo um facínora endurecido como Curly Bill poderia ter. As sementes dessa dúvida foram plantadas lá atrás, em 6 de outubro de 1881. Um membro de um grupo de escoteiros indígenas americanos, chamado George Parsons, estava passando pelo rancho dos irmãos McClory, perto do vale de Sulphur Springs, quando avistou Brocious vagando pela propriedade. Segundo Parsons, Brocious ainda se recuperava visivelmente dos ferimentos de bala na bochecha e pescoço. Apenas 6 semanas antes. Embora ele pudesse montar seu cavalo, estava claro que ele não estava em sua melhor condição. Considerando que essa interação ocorreu mais de 4 meses após o incidente inicial, é justo supor que ele não conseguia montar seu cavalo, muito menos cometer assassinato e roubo no deserto aberto, apenas 6 semanas depois de ser baleado no rosto. É inegável a atividade criminosa de Curly Bill Brocious nos meses após seu confronto com o fora-da-lei Parsons. Menos de 3 meses após o tiroteio definidor do Velho Oeste no OK Corral em 26 de outubro de 1881, Brocious voltou aos seus hábitos de roubar diligências. Suas lesões ficaram para trás e seus olhos estavam focados em voltar faminto como antes. Em 6 de janeiro de 1882, Curly Bill e um grupo de cowboys de Cochise que sobreviveram ao OK Corral emboscaram uma diligência de Tombstone Bisbee e roubaram toda a sua riqueza. No dia seguinte, em 7 de janeiro, seu lucro foi dobrado, pois eles acertaram ouro pela segunda vez com um assalto armado à linha de diligências Tombstone-Benson. Ao retornar a Tombstone, o delegado do United States Marshal, Wyatt Earp, estava farto da calamidade causada por Curly Bill. A poeira ainda estava se assentando após o tiroteio no OK Corral e os dias de simpatia após a morte acidental de Fred White já tinham ficado para trás. Determinado a derrubar de uma vez por todas o notório cowboy, ele reuniu seus melhores homens da lei, ainda se recuperando das lesões de 26 de outubro. Eles perseguiram pelas montanhas Chiricahua, sem sucesso. Brocious escapou novamente. No entanto, ele quase ficou sem sorte quando voltou para Tombstone alguns meses depois e se encontrou no meio de um turbilhão. No dia 17 de março, Curly Bill galopou de volta para a cidade, e no dia 18 de março, Morgan Earp foi assassinado no salão de bilhar Campbell e Hatch. Todos observavam a Brocious, que viu sua chegada inoportuna como uma coincidência significativa para ser ignorada. Marietta Duarte, esposa do cowboy companheiro de Cochise, Pete Spence, afirmaria que tinha conhecimento direto do envolvimento de Curly Bill na morte de Morgan Earp. Brocious negou veementemente as acusações. Independentemente, William Brocious foi preso e julgado junto com vários participantes cowboy que também foram acusados. Para Wyatt e os Earp, porém, o julgamento por assassinato logo se tornaria inútil. O juiz Wells Spicer, supervisionando o tribunal, não teve escolha a não ser descartar o depoimento dado por Marietta Duarte por conta de boato. As palavras dela vieram fora do julgamento e não foram aceitas no tribunal. Com falta de evidências para atribuir o assassinato de Morgan Earp a Brocious ou aos cowboys renegados, as acusações foram retiradas. Parecia que Curly Bill Brocious tinha seu curso traçado para a liberdade eterna. Seja sobrevivendo a confrontos perigosos e tiroteios, ou evitando enforcamentos quase certos devido à sua atividade criminosa prolífica, ele simplesmente não podia ser preso de vez. Isto é, até o dia em que ele foi.
Uma semana depois de Curly Bill Brocious entrar nas chamas de Tombstone e Morgan Earp ser assassinado no salão de bilhar, seu grupo mais próximo de camaradas cowboy se retirou para as montanhas Whetstone para uma excursão tranquila. Juntando-se ao fora da lei no acampamento de madeira estavam Pony Dill, Frank Patterson, Johnny Barnes, Bill Johnson e ambos os notórios irmãos Hicks e Lyle. Em 24 de março de 1880, dois homens desprevenidos preparavam uma refeição perto de um riacho em Iron Springs, quando foram descobertos, por acaso, por uma equipe de transporte de dinheiro, liderada por Wyatt Earp. Wyatt, ao lado de Doc Holliday, Turkey Creek Johnson, Sherman McMaster e Texas Jack Vermillion, estavam cavalgando pelas montanhas Whetstone para se encontrar com Charlie Smith Days Springs. Smith carregava um tesouro em dinheiro, encarregado de entregá-lo de Tombstone para Wyatt, para que ele pudesse pagar os participantes de sua cavalgada de vingança, ARP. Imediatamente ao ver os cavaleiros se revelarem na borda do riacho, Curly Bill e o resto dos cowboys abriram fogo. O cavalo de Texas Jack foi morto no início, mas ele permaneceu com Wyatt Earp mesmo sob intenso tiroteio. Turkey Creek Johnson, McMaster e Holliday encontraram abrigo nas montanhas, mal conseguindo disparar um único tiro eles mesmos. Mesmo em desvantagem de 2-9, os lendários Wyatt Earp e Texas Jack Vermillion superaram os coxais cowboys. Wyatt atirou incessantemente, crivando os cowboys de balas até alguns se espalharem pelas fontes. Alguns dos tiros deles perfuraram ambos os lados do sobretudo de Earp, seu calcanhar e o chifre da sela. Earp desviou do bombardeio, disparando sua pistola na direção de alguns foras da lei que ainda estavam por perto. Milt Hicks foi atingido no braço, enquanto Johnny Barnes levou um tiro no peito. Porém, nesse ponto, ambos os lados lutavam para sustentar o ataque prévio. O rifle de Texas Jack ficou preso na bainha após seu cavalo cair e ele só poderia pegá-lo arriscando se tornar um alvo aberto para os cowboys. Holliday ajudou-o a recuar em segurança, mas McMaster foi baleado antes de escapar ileso. O pior do dano foi feito aos binóculos de McMaster, cujas alças foram cortadas pela bala que passou de raspão. Mas antes que os cowboys pudessem disparar suas últimas rodadas, Earp desferiu o golpe mais retumbante. Curly Bill mirou diretamente no policial, que a 15 metros o havia protegido de multidões enfurecidas em Pima County e disparou sua espingarda a cerca de 15 metros de distância. Earp não foi atingido, mas seu tiro de resposta acertou o alvo. Atrás de seu cavalo, Wyatt espiou com sua espingarda de 10 calibres e disparou chumbo grosso diretamente no estômago de Curly Bill Brocious. O impacto foi tão violento que quase partiu o cowboy fora da lei ao meio. Curly Bill não pôde fazer nada além de cambalear para trás e cair nas molas de ferro, morto finalmente. Após a queda de William Brocious, a companhia Urban foi forçada a recuar de vez. Wyatt lutou com todas as suas forças para remontar, mas após remover o cinto solto de balas que caía de seu quadril, ele subiu em seu cavalo e liderou os Cavaleiros da Vendetta de volta pelas montanhas Whetstone. O destino do cadáver de Curly Bill é um debate acirrado entre historiadores, com muitos incertos sobre quem removeu o corpo de William Brocious e onde acabaram colocando-o. Certos acadêmicos do Velho Oeste creem que Brocious foi capturado por Wyatt Earp depois da cavalgada de vingança dos Earp. Essa teoria nasce do testemunho de Fred Jaw, Dodge, que trabalhou como detetive disfarçado contratado fora de Tombstone pela Wells Fargo. Dodge uma vez contou uma história de como nos dias seguintes à queda de Curly Bill em Iron Springs, ele foi para Charleston, Arizona. O assentamento era notório por sua atividade de cowboy, do condado de Cochise. Rumores diziam que era a sede não oficial da associação. Lá, Dodge encontrou-se com J. B. Ayers, cujo salão era frequentado por Brocious e seus comparsas da gangue Clanton. Ayers, então, jogou um jogo de telefone com o agente secreto, dizendo a ele que ouviu em segunda mão dos sobreviventes em Iron Springs que o corpo de Curly Bill foi recolhido por Wyatt Earp. Aparentemente, Earp voltou ao riacho onde matou Brocious naquela noite e recolheu o corpo sem ser visto.
Então, ele levou o corpo para o rancho de Frank Patterson, no rio Babo Kamari, onde enterrou Curly Bill de uma vez por todas. John Flood, outro estudioso de Wyatt Earp, interpretou o desfecho em Iron Springs de maneira bem distinta. Ele acredita que os cowboys de Cochise sobreviventes foram os que voltaram à nascente da montanha e recolheram o corpo do fora da lei caído. No entanto, Flood coloca o local do seu sepultamento aproximadamente no mesmo lugar que Dodge, às margens do Babo Kamari. Em vez do rancho de Frank Patterson, ele diz que foi em algum lugar na propriedade de Frank Stilwell que havia sido vingado por Wyatt Earp por possivelmente ter matado seu irmão Morgan. Como o túmulo clandestino de Curly Bill Brocious nunca foi descoberto, uma terceira teoria surgiu nas décadas desde seu confronto com Wyatt Earp. Apesar de ser uma ideia muito difamada e profanada, alguns ainda acreditam que Brocious de alguma forma sobreviveu, mesmo com seu tronco quase separado. Essas teorias surgem de 2 artigos publicados em jornais rivais, o Tombstone Nugget e o Tombstone Epitaph. O Nugget ofereceu até $1.000 para quem pudesse apresentar provas de que Brocious havia sobrevivido. O Epitaph viu a recompensa deles e a dobrou, oferecendo $2.000 pelo mesmo retorno. As recompensas não foram resgatadas. Sem uma prova oficial de morte, muitos se questionaram por anos. Brocious poderia realmente ter sobrevivido a tal provação? A resposta comum é não. Talvez ele tenha rastejado pelas molas e desaparecido do aterro, decompondo-se onde jamais seria encontrado. Ele estava muito ferido para se levantar e sair andando por conta própria, incapaz de ir até a civilização onde um médico poderia cuidar de seus ferimentos mortais. Alguns questionam se os tiros duplos de espingarda dele foram tão mortais quanto Wyatt Earp afirmou, já que ele era conhecido por exagerar suas façanhas na fronteira. Isso teria dado a ele uma chance melhor de aguardar a saída dos policiais e fugir quando a situação se acalmasse. No entanto, isso ainda é considerado improvável. É importante ressaltar que até sua morte, Brocious nunca mostrou sinais de abandonar a vida como fora da lei. Ele escapou da lei, passando por muitos momentos de perigo e tiroteios. Era óbvio para todos que ele só iria embora quando seu coração parasse de bater. Tecnicamente, Curly Bill não era um homem oficialmente procurado no Arizona. Ele tinha inimigos na aplicação da lei local e um ódio carregado de vitriolo contra ele pela família Earp. Não havia razão para assumir, e se tivesse sobrevivido para contar o ocorrido, teria dado notícias de algum modo. O único lugar com o qual ele tinha conexão, como adulto, era o Texas, mas Wyatt Earp acreditava que ainda era procurado por assassinato no estado da Estrela Solitária. Talvez nunca saibamos a localização exata do corpo de William Curly Bill Brocious, mas independente de onde foi sepultado, seu legado permanece o mesmo. Ele sempre será o cowboy fora da lei, amante de bebidas alcoólicas e endurecido que aspirou ser desde que chegou ao condado de Cochise em 1878. Seu status como líder da breve gangue Clanton, seu envolvimento misterioso com o assassinato de Morgan Earp e a controvérsia em torno de sua morte. Todos alimentam o fogo de sua fascinação histórica por anos a fogo. Ele pode não ter sido nada mais do que um comum ladrão de cavalos, um desastrado ladrão e um desesperado sanguinário, mas uma coisa não pode ser negada. A história do Velho Oeste não está completa sem o capítulo de Curly Bill Brocious.